O segredo para sair de todas as dívidas, porque tentar fazer tudo ao mesmo tempo te deixa mais pobre. Lição de moral do agricultor. Por que você trabalha tanto e continua pobre? Por que tem 10 projetos e nenhum dá certo? Por que quanto mais tenta, mais endividado fica? A resposta é simples. Você está disperso, e dispersão é o caminho mais rápido para a pobreza. Deixe-me contar a história de um homem chamado Mateus. Ele estava afogado em dívidas, cartões estourados, empréstimos atrasados, contas acumuladas e trabalhava muito, mais que qualquer pessoa que conhecia. Tinha um emprego fixo, achava pouco. Começou a vender produtos online, mas não dava resultado. Depois fez bicos nos finais de semana, mas mal pagava. Investiu em ações, perdeu dinheiro. Tentou criar conteúdo, mas não tinha tempo. Mateus tinha 10 fontes de renda e nenhuma funcionava. Acordava às 5 da manhã, dormia meia-noite, trabalhava o dia todo, mas continuava quebrado. E as dívidas só aumentavam. Cada novo projeto exigia investimento, tempo, energia. E ele não tinha nada disso de sobra. Estava exausto, frustrado, desesperado. Eu trabalho mais que todo mundo. Por que não consigo sair das dívidas? Mateus tinha um vizinho chamado Elias. Ele também já fora endividado, mas agora estava livre e próspero. Mateus não entendia. Elias trabalha menos que eu. Tem apenas um negócio. Como ele conseguiu? No limite da exaustão, Mateus o procurou. Elias, eu não aguento mais. Trabalho em 1000 coisas. Nada dá certo. Tenho 10 fontes de renda, mas continuo quebrado. Por quê? Elias olhou para ele com compaixão. Mateus, quantas sementes você está plantando? Semente sim. Quantos projetos você tem? 10, talvez mais. E quanto tempo dedica a cada um? 1 hora aqui, 2 ali. Elias balançou a cabeça. Então aí está o problema. Você planta 10 sementes, mas não cuida de nenhuma. Vem comigo. Vou te mostrar algo. Eles foram até o campo de Elias. Um campo enorme, fértil, produtivo, mas só tinha um tipo de plantação. Mateus estranhou. Elias, você só planta isso? Sou e colho em abundância. Mas e se essa colheita falhar? Não vai, porque dou toda a minha atenção a ela. Eu foco, eu estudo, melhoro, todo dia. E por isso, prospera. Elias apontou para outro campo, abandonado, cheio de mato. Esse campo era meu. Sabe quantas sementes eu plantava ali? 15? Eu queria diversificar. Garantia. Plantava milho, feijão, trigo, batata, tomate, alface. E sabe o que aconteceu? Mateus esperou. Nenhuma colheita deu certo. Eu não tinha tempo de cuidar de todas. O milho precisava de uma coisa, o feijão de outra, o trigo de outra. E eu corria de um lado para o outro, sem foco. Resultado? Perdi tudo. Me endividei. Quase falhei. Mateus sentiu um aperto no peito. Mas você era como eu? Exatamente. Disperso, ansioso. Eu achava que quanto mais projetos, mais chances de sucesso. Mas é o contrário. Quanto mais projetos, menos foco. Quanto menos foco, menos resultado. E quanto menos resultado, mais dívidas. Mateus olhou para o campo abandonado e viu a si mesmo. 10 projetos, nenhum prosperando. Elias, o que você fez para sair? Tomei a decisão mais difícil da minha vida. Desisti de 14 sementes e foquei em uma só, mas com toda a minha energia, tempo e recurso. No começo foi assustador. E se dar errado? Mas sabe o que aconteceu? Deu certo, porque eu dei tudo de mim. Estudei aquela semente, entendi o solo, dominei o processo. E quando colhi, foi em abundância. Paguei minhas dívidas, investi, cresci e hoje sou livre, próspero, em paz. Mateus começou a chorar. Percebeu que vivia o mesmo erro, plantando muitas sementes, sem cuidar de nenhuma. Trabalhando em 1000 coisas, sem dominar nada. E por isso, afundando em dívidas. Mas Elias, como eu escolho? E se eu escolher errado? Mateus, qualquer semente prospera se você dar foco total. O problema não é a semente, é a dispersão. Você pode escolher a melhor semente do mundo. Se não focar, ela morre. Ou pode escolher uma comum. Mas se focar totalmente, ela prospera. O segredo não é ter muitas opções, é ter um foco. Mateus olhou para as mãos calejadas, trabalhando sem direção, sem profundidade. Então preciso desistir de tudo menos um? Exatamente. E vai doer. Você vai sentir medo.
mas é o único caminho. Foco é poder, dispersão é fraqueza. Mateus saiu dali com uma decisão. Ia escolher uma semente e focar totalmente, não 10 projetos. Não 1000 tentativas. Uma estratégia e ia dar tudo de si. Mateus voltou para casa naquele dia transformado, mas a decisão era aterrorizante. Ele olhou para seus 10 projetos. Qual escolher? O medo gritava. E se você escolher errado? E se perder? Tudo. Mas ele lembrou das palavras de Elias. Qualquer semente prospera se você dar foco total. Mateus analisou, pensou, orou e escolheu. Escolheu o projeto que mais fazia sentido, que ele mais entendia, e desistiu de todos os outros. Cancelou os bicos, pausou as vendas online, saiu das ações, ficou com um só e dedicou tudo, todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu foco. No começo, foi angustiante. Ele via oportunidades e pensava, deveria tentar isso também. Mas resistia. Não, eu escolhi, vou focar. E focou, estudou, melhorou, aperfeiçoou. Não superficialmente, profundamente. Nos primeiros meses, o resultado ainda era pequeno, mas era consistente. Porque agora Mateus não estava disperso, estava focado. E foco gera profundidade. Profundidade gera excelência. Excelência gera resultado. 6 meses depois, algo incrível aconteceu. O projeto de Mateus decolou, não porque ele trabalhava mais horas, trabalhava menos, mas trabalhava com foco total. E quando você foca, você domina. Quando você domina, você prospera. Mateus começou a pagar as dívidas, uma por uma. Pela primeira vez em anos, ele via progresso. Não era rápido, mas era real. 1 ano depois, Mateus estava livre. Todas as dívidas quitadas. E não só isso, ele estava lucrando. Mateus voltou a Elias, lágrimas nos olhos. Elias, você me salvou. Eu estava me matando de trabalhar e afundando. Agora trabalho menos, mas prospero mais. Como isso é possível? Elias sorriu. Porque você aprendeu o segredo. Foco não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. Não é ter mais projetos, é dominar O campo só recompensa quem lhe dá atenção total. Você dava 10% de atenção a 10 projetos e nenhum prosperava. Agora você dá 100% a e ele prospera. Essa é a diferença entre dispersão e foco. Mateus entendeu completamente. Então eu estava me auto-sabotando. Sim, disse Elias. E a maioria das pessoas faz isso. Elas acham que quanto mais tentam, mais chances têm. Mas a verdade é, quanto mais dispersas, menos eficazes. Deus não abençoa dispersão. Ele abençoa foco. Porque foco é fé em ação. É dizer, eu escolhi esse caminho e vou até o fim. Mateus abraçou Elias. Gratidão profunda. Porque agora ele era livre. Livre das dívidas. Livre da ansiedade. Livre da dispersão. Agora eu pergunto a você. Você é Mateus antes ou Mateus depois? Você está disperso em 1000 projetos? Ou focado em Porque essa escolha define tudo. Dispersão parece segurança. Se não dar certo, outro dá. Mas nenhum dá, porque você não foca em nenhum. Foco parece arriscado. E se dar errado? Mas é o único caminho, porque só o foco gera profundidade. E só a profundidade gera resultado. A Bíblia diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a 10 projetos. Você precisa escolher e servir totalmente. Mateus tinha 10 projetos e estava falido. Elias tinha e estava próspero. A diferença, foco. E você, quantos projetos você tem? Quantas fontes de renda que não geram renda? Quantas tentativas que não geram resultado? Porque você está disperso. E dispersão te deixa pobre. Não por falta de esforço, por falta de foco. O segredo para sair das dívidas não é trabalhar mais, é focar melhor. Não é ter mais projetos, é dominar Não é tentar tudo, é escolher e dar tudo. Mateus fez essa escolha e se libertou. Parou de plantar 10 sementes. Focou em uma e quando focou, prosperou. Você pode fazer o mesmo. Olhe seus projetos. Escolha o que faz mais sentido. O que você domina melhor e desista do resto. Vai doer, vai. Vai dar medo, vai. Mas é o único caminho.
Porque o campo só recompensa quem lhe dá foco total. Você não pode arar 10 campos ao mesmo tempo. Você precisa escolher um e ará-lo profundamente. E quando você fizer isso, a colheita vem. Não da noite para o dia, mas consistentemente. Mateus entendeu isso. Elias viveu isso. E agora, você sabe. O segredo para sair de todas as dívidas é foco. Não é trabalhar mais. É focar melhor. Não é ter mais projetos. É dominar um. Escolha hoje. Qual é a sua única semente? Foque nela, totalmente. E você vai ver, as dívidas vão diminuir. A prosperidade vem, não porque você trabalhou mais, mas porque você focou. E foco é poder. Dispersão é fraqueza. Escolha o poder. Escolha o foco. E saia das dívidas de uma vez por todas.